E hoje surgiu mais uma inconsistência em relação às informações de Carlos Alberto Decotelli, nomeado ministro da Educação. Dessa vez é sobre a pesquisa na Universidade da Alemanha. A professora orientadora disse para a Globo que o projeto de pesquisa apresentado por Decotelli não foi aceito pela empresa Krohn. Essa informação contraria a versão apresentada pela assessoria de imprensa do MEC, que disse que a pesquisa de pós-doutorado teve o apoio da empresa. Carlos Decotelli foi nomeado na quinta-feira da semana passada. A cerimônia de posse estava prevista para hoje, mas foi adiada e não tem data marcada. Desde a nomeação, surgiram questionamentos quanto ao currículo acadêmico dele, que já exigiram 2 revisões. No dia seguinte à nomeação, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negou ter dado a Carlos Decotelli o título de doutor em Ciências Econômicas. Ele cursou as matérias, apresentou a tese, mas foi reprovado. E o currículo, que antes tinha o doutorado, teve de ser ajustado. Ontem, mais uma inconsistência no currículo. Em nota à TV Globo, a Universidade Alemã de Wuppertal afirmou que Decotelli deu início a um período de pesquisa de 3 meses em 2016 e não fazia um pós-doutorado na universidade. A formação acadêmica de Decotelli na página do Ministério da Educação e o currículo Lattes do ministro foram ajustados. No sábado, indícios de plágio na dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. O professor e doutor em economia, Thomas Conte, analisou o trabalho de Decotelli e encontrou vários trechos literalmente copiados de outros, publicados antes, sem o devido crédito. A FGV apura a denúncia. Ontem, Carlos Decotelli, que já estava trabalhando no Ministério, foi chamado no Planalto. Na volta da reunião com o presidente, contou que Bolsonaro queria explicações sobre o currículo dele. Decotelli reconheceu que não concluiu o doutorado na Argentina e disse o que falou ao presidente. Ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade. A estrutura de detalhes... Olha só, a gente teve um probleminha com a reportagem. Eu vou ver se a gente vai voltar para exibir, obviamente, mas eu vou dar uma nota aqui de manifestação sobre o ministro. Em relação à suspeita de plágio na tese de mestrado, a Fundação Getúlio Vargas reforçou que vai apurar os fatos e que está localizando o professor orientador da dissertação para que ele possa prestar informações sobre esse assunto. A FGV disse que, caso seja confirmado o procedimento inadequado, vai tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Enquanto a gente organiza aqui a casa, eu converso com a Andréa Sadi, porque, olha, o grupo militar conseguiu emplacar aí um nome de Ministério da Educação, um nome no Ministério da Educação, né, que foi o Decotelli, mas com essas chamadas inadequações curriculares, o núcleo ideológico voltou a pressionar para indicar outra pessoa. Aí a pergunta de $1 milhão para Sadi: Decotelli fica ou cai? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Maju, você tem razão, o Grupo Militar patrocinou o nome do Decotelli para o Ministério da Educação. Hoje, a expectativa de assessores lá do Palácio do Planalto é que essa situação, se Decotelli fica ou sai, seja definida. Tem uma expectativa, sim, de um grupo ali, de um núcleo de assessores, de que o próprio Decotelli peça para sair. Lembrando que ele nem tomou posse, mas ele foi escolhido. A gente viu o nome dele sendo, sim, oficializado pelo presidente da República. Então, tem essa expectativa de que ele, para evitar novos constrangimentos para o governo, peça para sair. E aí, Maju, já tem a segunda discussão que também está em debate nos bastidores. Quem iria para o lugar dele? E aí tem essa pressão desse núcleo chamado de ala ideológica para recuperar o comando do Ministério da Educação. Por que recuperar? Porque o núcleo ideológico tinha o comando do MEC com Abraham Weintraub, que saiu do governo depois de todas aquelas pressões e polêmicas que a gente viu. Depois da saída dele foi que esse grupo de militares que trabalham no governo, no Palácio do Planalto, conseguiram emplacar, convencer o presidente a indicar o Decotelli. E depois das polêmicas envolvendo esse ministro, que não chegou a tomar posse, voltou a ter essa disputa nos bastidores sobre quem poderia ir para a vaga dele. E qual é o debate que está sendo feito nos bastidores?
professores, um nome meio termo, um perfil técnico que nem agrade a ala ideológica, nem seja um nome desse núcleo ideológico, mas que tenha, sim, o apoio dos ministros da ala militar. Vamos ver qual vai ser a definição, porque o governo quer resolver isso ainda hoje, Maju. Lembrando que o Ministério da Educação é um dos cargos mais importantes do governo. Maju. Importantíssimo. Obrigada, Andréia Sadi, pelas informações. E a gente vai repetir aquela reportagem que a Flávia Alvarenga fez, falando sobre as inconsistências, mais uma inconsistência, né, em relação às informações de Carlos Alberto Decotelli no currículo dele. Então, é sobre a pesquisa, essa inconsistência, na Universidade da Alemanha. A professora e orientadora disse para a Globo que o projeto de pesquisa apresentado por Decotelli não foi aceito pela empresa Crone. E essa informação contraria a versão apresentada pela assessoria de imprensa do MEC, que disse que a pesquisa de pós-doutorado teve o apoio dessa empresa. Veja aí. Carlos Decotelli foi nomeado na quinta-feira da semana passada. A cerimônia de posse estava prevista para hoje, mas foi adiada e não tem data marcada. Desde a nomeação, surgiram questionamentos quanto ao currículo acadêmico dele, que já exigiram 2 revisões. No dia seguinte à nomeação, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negou ter dado a Carlos Decotelli o título de doutor em Ciências Econômicas. Ele cursou as matérias, apresentou a tese, mas foi reprovado. E o currículo, que antes tinha o doutorado, teve de ser ajustado. Ontem, mais uma inconsistência no currículo. Em nota à TV Globo, a Universidade Alemã de Wuppertal afirmou que Decotelli deu início a um período de pesquisa de 3 meses em 2016 e não fazia um pós-doutorado na universidade. A formação acadêmica de Decotelli na página do Ministério da Educação e o currículo Lattes do ministro foram ajustados. No sábado, indícios de plágio na dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. O professor e doutor em economia, Thomas Conte, analisou o trabalho de Decotelli e encontrou vários trechos literalmente copiados de outros, publicados antes, sem o devido crédito. A FGV apura a denúncia. Ontem, Carlos Decotelli, que já estava trabalhando no Ministério, foi chamado no Planalto. Na volta da reunião com o presidente, contou que Bolsonaro queria explicações sobre o currículo dele. Decotelli reconheceu que não concluiu o doutorado na Argentina e disse o que falou ao presidente. Ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade do Brasil. Então, ele pegou a estrutura de detalhes, a estrutura de trabalhos no Brasil Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, ele queria saber desse lastro de vida como professor. O que eu pretendo, o que tem essa experiência em relação à adequação. E o terceiro aspecto, ele perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de mestrado, como é que esta estrutura de inconsistências onde existem, ele queria saber o que é isso. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado. Ele não explicou por que o currículo tinha informações falsas e negou o plágio na dissertação de mestrado da FGV. Não houve plágio, porque o plágio é considerado quando o senhor faz Ctrl+C, Ctrl+V. Este professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile, especialista na identificação de plágios, analisou a dissertação de Decotelli e diz que 73% do conteúdo foram copiados na íntegra e outros tiveram pequenas variações. Essencialmente, no sumário, explica que o corpo do texto da tese tem ao redor de 73 páginas. Isso quer dizer removendo os anexos. E destas 73 páginas, eu calculo, vendo todo o texto original, né, umas 53 páginas aproximadamente plagiadas. E isso quer dizer que seria ao redor de 73% do texto total, quase que copiado textualmente de outras fontes. O que eu estou mencionando é que 73% da tese deveria estar entre aspas. Logo depois da reunião de Decotelli, o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social. Escreveu que, desde quando anunciei o nome do professor Decotelli para o Ministério da Educação, só recebi mensagens de trabalho e honradez. Por inadequações curriculares, o professor vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o Ministério.
O senhor Decotelli não pretende ser um problema para sua pasta, bem como está ciente de seu equívoco. Todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma educação inclusiva e de oportunidades para todos. Hoje, mais uma inconsistência apareceu em relação às informações de Decotelli sobre a pesquisa na Universidade da Alemanha. A nota oficial do Ministério da Educação, ainda no sábado, dizia que Decotelli teve apoio de uma empresa. A TV Globo procurou a universidade, que informou que não houve interesse da empresa citada. O e-mail foi respondido pela professora orientadora e diz que Decotelli foi para a Wuppertal com a proposta de pesquisa com cooperação da empresa Crone, mas a empresa não demonstrou interesse na pesquisa proposta por Decotelli e que Decotelli então escolheu outro tema e voltou para continuar sua pesquisa no Brasil. A nota de sábado do MEC dizia ainda que ressalta-se que, por questões de sigilo, em relação aos dados da citada empresa, o acesso ao texto integral da pesquisa está disponível apenas por meio de visita presencial ao cartório de registros acadêmicos na cidade de Köln, na Alemanha. O Ministério da Educação não se manifestou hoje. E só para relembrar aqui, em relação ao plágio, a suspeita de plágio, a Fundação Getúlio Vargas disse que está apurando os fatos, que vai procurar o professor que orientou a tese de dissertação do ministro Decotelli e que também, se for confirmada e um procedimento confirmado, um procedimento inadequado, vai tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. E entidades representativas ligadas à educação criticaram as inconsistências no currículo de Carlos Alberto Decotelli. O Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior questiona os problemas no currículo do ministro nomeado. A indicação de ministro da Educação, que tem a sua titulação questionada, afronta a educação pública de qualidade. É a expressão do desprezo à ciência e a produção do conhecimento de qualidade. Explicita mais uma vez a perspectiva anti-ciência desse governo e é o descompromisso com a transparência e a lisura dos processos públicos. Para o movimento Todos pela Educação, as incoerências no currículo de Carlos Alberto Decotelli representam uma mensagem negativa para a sociedade. Para além da questão da mentira, que é sempre muito ruim, ele já começa muito enfraquecido, as características necessárias para o exercício da sua função. Isso dá um sinal muito negativo para a sociedade brasileira, o sinal de que você pode chegar nos mais altos cargos da República mentindo. Ontem, numa entrevista à Globo News, o reitor da USP disse que essa atitude é grave e, de acordo com ele, seria motivo de demissão na universidade. O currículo Lattes que vocês mencionaram agora é auto-aplicado, você mesmo preenche e você mesmo declara os seus títulos e as suas atividades. E lamentavelmente, essas coisas são consideradas realmente falhas muito graves, tanto plágio como dizer que tem um título que não é o seu. Uma pessoa perde a confiança dos seus pares, e isso é uma coisa muito grave. Eu citei isso que para dar justa causa, mas normalmente na USP isso não acontece porque o professor que eventualmente fez isso, ele mesmo pede demissão e não volta mais às suas atividades porque ele sabe que não será bem recebido pelos seus colegas. As polêmicas em torno do currículo do ministro nomeado repercutiram também em associações de estudantes. Elas consideram que esse tipo de comportamento contribui para desvalorizar a educação brasileira. A Associação Nacional de Pós-Graduandos diz que a pós-graduação é responsável por 90% da produção científica brasileira e ainda reforça que a atitude de Decotelli desqualifica o esforço de quem investe nessa formação. Ele poderia simplesmente não ter dito nada, Poderia ter apenas os títulos que ele de fato conseguiu concluir, não precisava ter mentido sobre isso, Como se o mestrado e o doutorado fossem apenas um título e se eles não representassem um trabalho muito grande, e cada um dos trabalhos que são feitos na pós-graduação, eles são uma contribuição para o grande edifício que é o conhecimento no país, de uma nação. Nós temos um Ministério da Educação que há 1 ano e meio está sempre envolvido em crises.
E nesse momento nós temos situações complexas e importantes a discutir, como, por exemplo, as atividades nas universidades e escolas, como, por exemplo, o novo Fundeb permanente, como, por exemplo, a taxa de evasão nas universidades que tem aumentado muito, e acabamos tendo que nos preocupar com uma crise por conta de, na verdade, uma falta de ética, né?